Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, versículo 41, um versículo que chama muita atenção. Veja bem, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 41. E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só como que termina esse versículo. Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam passando aqui no mar, uma grande tempestade, estavam aterrorizados, cheios de medo, e Jesus Cristo estava no barco, dormindo, e eles foram acordar, despertar Jesus Cristo para que ele tomasse alguma posição, e Jesus Cristo prontamente levantou, falou por que eles estão temerosos, por que eles ainda não têm fé, e aí Jesus Cristo deu a ordem ao vento para ele calar, e ao mar para se aquietar, e assim aconteceu. E eles ficaram, espantados com aquela autoridade, mas também com a obediência do vento e do mar, que se aquietaram conforme Jesus Cristo ordenou, com as palavras ditas do Senhor. E eles questionaram: quem é este? Que tipo de homem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Veja bem, olha só quem é este. Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 7, versículo 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, Sem, Cã, Jafé, e os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Versículo 14. Eles e todos os animais segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda a coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda a espécie. 2. Versículo 15. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne que há sopro de vida. Versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea, de toda a espécie de cada carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou por fora. Este é o mesmo Deus, o mesmo que deu a ordem ali para o vento cessar e o mar se acalmar. Foi o mesmo que deu a ordem para Noé entrar na arca, que deu a ordem também para os animais irem. Não foi Noé que foi chamando: vem, vem, vem gado, vem cavalinho, vem zebrinha, vem hipopótamo, vem pássaro, vem gaivota. Não foi Noé, foi Deus. Vejam bem, o mar obedece, o vento obedece, os animais obedecem. Noé, pela fé, ouviu e obedeceu. E agora, e nós? Temos nos sujeitados a Deus, a obedecer a palavra de Deus? Por que algumas pessoas acham tão dificultoso obedecer a Deus? É tão simples ser obediente a Deus. É tão simples fazer aquilo que agrada a Deus. Basta nos sujeitarmos a Ele. Assim como o vento obedece a Deus, assim como o mar obedece a Deus. Sabe por quê? Porque eles entendem que Deus é o Senhor deles, que Deus é o Criador deles. Foi Deus quem criou os céus e a terra. Foi Deus quem criou o mar e pôs limite por mar. Foi Deus que criou os animais, as aves que voam. Foi Deus que criou os animais que rastejam pela terra, que andam, que povoam a terra também. Perdoem-me. E todos esses animais, todos entendem que Deus é soberano. E eles obedecem sem questionar. E nós também temos que obedecer sem questionar. Pois sabemos que Deus, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós achamos, nós suponhamos o que é bom para nós. Eu suponho que isso é bom para mim. Eu acho que aquilo é bom para mim. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é soberano, Ele tem certeza do que é bom para nós, do que é ruim para nós. Por isso que nós precisamos
manter nosso coração na palavra de Deus, buscar cada vez mais a direção de Deus pela palavra, para Ele nos conduzir, clamar ao Espírito Santo para Ele também nos conduzir, nos dar discernimento, nos dar sabedoria para compreender a palavra do Senhor, para compreender a vontade de Deus, pois é o Espírito Santo que nos convence a fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo obedece a Deus, porque o Espírito Santo é de Deus. A carne não. A carne luta contra a vontade de Deus. Por isso que Paulo também falou, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e esse prazer que eu tenho na carne, vivo pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem, a obediência leva-nos a fazer aquilo que agrada a Deus. A obediência nos leva também a sermos perfeitos. Como assim, Elton? Quando nós obedecemos, por mais que seja mínimo, quando nós obedecemos a Deus, por mais que seja mínimo, estamos nos aperfeiçoando. Ele está nos aperfeiçoando por dentro, de dentro para fora. Que nós sejamos assim, como um vento que obedece a Deus, como o mar que obedece a Deus, como os animais obedecem a Deus, sem questionar. Obedeça a Deus em tudo na sua vida e você verá quão maravilhoso é viver na obediência a Deus. Amém? Que todos nós tenhamos um coração obediente a Deus, assim como Noé, assim como os animais na arca, assim como o vento, o mar, obedecem a Deus por amor, não por obrigação, por amor. Que vamos obedecer a Deus por amor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Esse é o soberano que nos criou, o Criador dos céus e da terra, que pôs limite para o mar, que dá limite para o vento, que obedece a Ele. Obedeça a Deus e você viverá uma vida plena, de satisfação total. Viverá pleno do conhecimento de Deus. E cada vez mais que nós obedecemos a Deus, mais o Espírito Santo flua em nós, como fonte de água viva. Como o maná que desce do céu, o pão vivo que desce do céu é Jesus Cristo e nos alimenta. Que nós venhamos viver assim. Amém? Shabbat Shalom. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e lhe dê paz. Darei também a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shabbat Shalom. Deus te abençoe. Obedeça a Deus. Amém.